Alfredo Keil, artista português multifacetado. Neste episódio vamos falar de pintura, naturalismo e também de tardo-romântico. Já Alfredo Keil é considerado tardo-romântico, mas Liliana Martins, estamos numa sala com muita pintura de Alfredo Keil. Quase tudo são quadros pequeninos, estamos a falar aqui de 20 por 10 centímetros, 30 por 15 centímetros, sempre obras pequeninas. Então, nesta época, que podemos localizá-la como naturalismo, se bem que o Alfredo Keil é considerado um tardo-romântico, ou seja, nesta época os pintores, a pintura era caracterizada por ser pintada ao ar livre e o objeto que se estava a representar estaria sempre à frente do pintor. Pintar aquilo que se está a ver. Exatamente. E então, os pintores levavam o cavalete, o banco, as telas e as tintas para as paisagens que queriam representar para conseguir fazer essa pintura. E devido a esse facto, muitas vezes as telas são de pequenas dimensões para facilitar este transporte. Apesar disso, o Alfredo Keil é um pintor que pinta muito em viagens, em todas as viagens que ele faz há um registro desses caminhos, dessas paragens, das casas que habita durante as férias, mas nota-se também um gosto por esta escala mais reduzida. Vamos olhar aqui, por exemplo, para uma obra, está logo à entrada da sala em que temos a pintura de Alfredo Keil, para se perceber, portanto, naturalismo quase sempre a retratar paisagens. Vemos uma obra, lá está, pequenas dimensões, eu diria 30 por 15, e o que vemos é uma paisagem junto ao rio, uma pequena ribeira, talvez um pequeno caminho ali quase a formar uma ponte, mas isto não procura ser um retrato o mais fiel possível dessa paisagem. Nota-se aqui muito desfocado nesta paisagem, um naturalismo já muito tardio também e já a caminhar para esse tardo romântico. Sim, o Alfredo Keil, em muitas das suas paisagens, faz um enquadramento especial de certos cenários. Muitas das sombras estão muito esbatidas ou seja, a gente não consegue encontrar os limites de cada uma das formas e também os pontos de luz costumam ser muito expressivos. Ou seja, ele interpreta a paisagem que está a ver e não a representa só, como era mais característico dos naturalistas. Olhando aqui para diferentes obras, temos, por exemplo, noutra ponta desta sala, obras já mais ligadas ao mar. Vemos, por exemplo, uma falésia, uma pintura a retratar uma falésia, ao lado uma praia com um farol distante, junto ao nevoeiro, com algumas pessoas nesta praia, e noutros dois quadros também, um com praia e com barcos, outro numa pequena vila, parece-me ser Ericeira, certo? Este quadro é uma pintura de Ericeira, portanto temos Ericeira, Sesimbra aqui também retratada, Praia das Maçãs, não só paisagem de floresta, por exemplo, temos também nestes quadros esta paisagem oceânica. Sim, o Alfredo Keil representou muitas paisagens aqui desta zona do litoral de Portugal. Dizer que para alguns destes quadros ele faz uma coisa interessante, apesar de pintar no sítio, também tira fotografias ao local e muitos dos quadros até os acaba depois em casa, que é uma coisa peculiar porque nesta altura a fotografia era um recurso muito, muito dispendioso e que pouca gente tinha acesso, mas sabemos agora já com distância que o Alfredo Keil realmente ainda tinha este processo extra em casa. Muitas destas paisagens são reconhecíveis, pronto, para quem costuma frequentar estas zonas e as conhece, muitos dos visitantes reconhecem muito este último de Sesimbra, na medida em que o Rochedo ainda se mantém como está retratado aqui. Há uma diferença nestas obras para aquelas mais de floresta, é o sentimento do horizonte, ou pelo menos a percepção de horizonte que vamos tendo, a ligação neste caso do mar ao céu, e que o naturalismo também trouxe bastante esse retrato da paisagem, esse sentido de profundidade. Sim, e neste caso o Alfredo Keil também é uma espécie da criação de um cenário e por isso é essa ligação mais romântica.
Vamos continuar só aqui a falar de mais algumas paisagens. Vemos nestes quadros de pequenas dimensões uns que já não são bem floresta, são quase como um pequeno plano de, por exemplo, flores. Vemos isso aqui em alguns quadros, flores mais ao detalhe. Vemos também noutros quadros de pequenas dimensões o retrato de algumas localidades, por exemplo, a Lesíria de Vila Franca, a Casa da Lesíria, estamos aqui a falar da região do Ribatejo, a região de Vila Franca de Xira. Esta questão de retratar também muito ao pormenor aquilo que é a vida das cidades, ou a vida das vilas e a vida destas pessoas, mas a ponto muito pequenino, torna-se também aqui uma característica destes quadros de Alfredo Keil. Sim, há um historiador que fala do Alfredo Keil como uma pessoa muito urbana e até muito apologista da Revolução Industrial e de toda a transformação que a tecnologia podia trazer naquele tempo. E dizem que ele especificamente diz que é por causa disso que ele depois presta tanta atenção ao mundo rural, e por isso é que há tantos registros destas vilas, destas praias, aldeias, deste contraste. Ou seja, ele, apesar de ser absolutamente urbano, dá muito valor a estas zonas de transição, que são de pausa também e de sossego. É fácil perdermos nestes quadros de naturalismo, de tardo-romântico, já de Alfredo Keil. No próximo episódio vamos falar já de uma obra de maiores dimensões, que já não é tanto uma paisagem, já é mais um retrato. Vamos tentar falar um bocadinho dessa obra, a não perder na nossa cultura.